essa notícia que está hoje no UOL, né, que, enfim, está noticiado hoje, mas é uma coisa que já vem acontecendo, que é esse processo de preparação da Sabesp, a empresa de saneamento de São Paulo, né, de água e esgoto de São Paulo, para privatizar. E, gente, isso é um escândalo, sabe? Você privatizar empresas de água e esgoto é um escândalo total. Ontem a gente até falou, a gente estava agora comentando sobre o encontro do Boff e do Padre Júlio ontem, a gente falou muito sobre a história do pão nosso, né? Não existe Pai Nosso, que é esse, que é o Deus que nos faz irmãos, né? Que torna o mundo uma grande comunidade, etc., se a gente é incapaz de dividir o nosso sustento, se a gente é incapaz de olhar para o outro que está sofrendo, né? E permitir que ele tenha o mínimo para poder sobreviver. São hoje no Brasil 33 milhões de pessoas que passam fome. O Guedes não acreditava que eram 33. São o quê, Guedes? São 25? São 20? São 15? Né? Sabe o que são 15 milhões de pessoas? Você sabe o que são 15 milhões de pessoas, Paulo Guedes? É muita gente. Então, não existe a devoção a um Deus se não existe a compaixão com o irmão, com a irmã. O pão nosso é isso. O pão nosso é a gente saber dividir e oferecer o mínimo. E ontem o Padre Júlio falava. E o pão nosso, talvez mais básico, não é o pão, é a água. Porque o pão tem água também. Você não consegue fazer o pão sem água. E ele falava que em São Paulo, né, você tem várias pessoas que moram em situação de rua que estão cada vez com menos acesso à água potável. Isso é um problema no Brasil inteiro, mas as populações pobres elas têm que ter garantido esse direito. Tem que ser um direito universal. A água tem que ser um direito universal que nos dá água. É a natureza. Né? O homem não fabrica a água. E a gente vê essa notícia, é uma notícia que ela não é surpresa e ela não é uma fórmula nova, né? Ou seja, a gente está vendo todos os passos sendo percorridos pela Sabesp para ela ser vendida, provavelmente vai ser vendida como as outras empresas por um preço muito abaixo do quanto vale a empresa, e aí vai colocar, né, São Paulo como refém para poder ter acesso ao seu bem mais básico, né? O bem que as pessoas, enfim, sem ele não conseguem sobreviver pouco mais de alguns dias. E aqui, Vivian e William, o discurso é o mesmo, sabe? Vamos gerar mais eficiência, vamos fazer uma empresa mais moderna, vamos fazer uma empresa mais leve. Privatiza que melhora, né, Edu? Privatiza que melhora. E um cuidado importante, que é o seguinte, as empresas estatais, elas podem ser melhoradas, né? Claro, toda empresa pode ser melhorada. As empresas estatais devem ser modernizadas, as empresas estatais devem ganhar eficiência, as empresas estatais devem ter processos digitalizados, as empresas estatais elas devem ser menos burocráticas. Ninguém é contra isso, porque senão fica parecendo que você quer, ou de um lado, ter uma empresa que é inchada, que é pesada, que é não sei o quê, ou do outro você privatiza, vende para o fundo de investimento do teu amigo pela metade do preço, e aí depois que você sai do governo, vai lá trabalhar como CEO dessa empresa. Né? Não são essas duas opções. A gente pode e deve, como em vários lugares do mundo, tem empresas estatais que são super eficientes. O Brasil tem várias empresas que foram ali criadas pelo Estado, né? E que são exemplo no mundo inteiro. A Embraer, empresa que, enfim, no ramo aeroespacial, né, uma das empresas que é um dos maiores exemplos do mundo. A Petrobras usa mais tecnologia para explorar petróleo em águas ultraprofundas do que a gente precisa para colocar uma sonda na Lua, né? A Embrapa, né? A Embrapa, que tem tecnologia, enfim, que revolucionou a agricultura no Brasil e faz com que a gente exporte esse conhecimento para o mundo inteiro. Agora, eles entram com esse discurso,
eles pegam e vão secando a empresa e tornando quase que inevitável a privatização, privatizam e depois que privatizam é um caos. E quase sempre a empresa depois quebra, né? Diga, Vivian. É tipo aquele livro que você comentou com a gente aqui, o livro de cabeceira dos 3 grandões, né? Dobre seus lucros, não é isso? Essa é a mentalidade? Vai cortando, para poder... Na verdade, você está fazendo o seguinte, olha só, tudo que tem custo, né? Para deixar a empresa só quase que uma broker, uma intermediária, uma corretora ali do bem, né? Ou seja, ela vai comprar do cara ali sem risco, vender para o outro sem risco, para poder ter a maior margem de lucro, não ter que transformar nada a sociedade, não ter que prover nada para as pessoas mais pobres. E se der ruim, o Estado vai lá e acode. Porque sabe que, como serviço fundamental, o Estado não vai deixar o negócio quebrar, né? Foi assim, por exemplo, enfim, com bancos no mundo inteiro, foi assim na Califórnia com as empresas de energia, foi assim na Argentina com os Correios, né? E aqui no Brasil, enfim, a gente tem vários casos de empresas onde isso também aconteceu. A gente viu há pouco tempo atrás, lá no Amapá, as empresas que foram privatizadas, deixando o Estado inteiro sem luz. E aí, depois, o Estado tem lá que comprar de volta. Agora, olha que curioso, né? Se você for pegar, em 2017, vários relatórios davam conta, várias reportagens davam conta do processo que estava acontecendo na Europa de reestatização de várias empresas do setor de energia, do setor de água, do setor de coleta de lixo, empresas que tinham sido privatizadas e fizeram o preço dos produtos aumentar, a qualidade dos serviços diminuir brutalmente. E aí, França, Alemanha, Inglaterra, vários países começaram a reestatizar ou remunicipalizar, porque vários serviços são prestados pelos municípios, né, lá na Europa. 2017, então põe aqui, 2017, não é esse na tela ainda não, gente, vamos lá, 2017, está escrito ali, reportagem da BBC, que está dizendo o número de empresas que está ali, enquanto Rio privatiza, porque falava sobre o Rio de Janeiro, né? Enquanto o Rio privatiza, porque Paris, Berlim e outras 265 cidades reestatizaram saneamento. Então, o Rio de Janeiro, naquela época, querendo privatizar ali a SEDAI, né, fazendo o mesmo processo, por isso que a gente está voltando para trás para entender o que está acontecendo com a Sabesp. Já aconteceu em vários outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, enquanto o Rio queria privatizar, né, a SEDAI, fazia as mesmas coisas, fazia corte, dizia que estava uma porcaria, que estava inchado, que ia melhorar muito, todo mundo ia ter acesso à água, que a água ia ficar de qualidade, etc. A Europa fazendo já o caminho contrário. Fez lá, né, na década passada, fez um monte de reestatização. Vamos ver o que está acontecendo? Olha essa notícia dessa semana, agora sim, pode colocar, dessa cidade portuguesa. Uma das cidades que reestatizou. Cidade portuguesa reestatiza a água e tarifas caem em até 60%. Em todos os outros casos, e tem estudos, obviamente, pegar um exemplo, aí é uma evidência anedotal, não quer dizer nada estatisticamente, e para ser honesto intelectualmente aqui, se você for pegar os outros relatórios, aqui, analise todas as outras cidades, o preço cai quando é do Estado, né? Por quê? Porque o mais rico pode subsidiar aquele que é o mais pobre, o Estado tem essa capacidade de se financiar a taxas mais baixas para fazer obras de infraestrutura maiores, né? Então, o Estado ele tem essa capacidade de prover esse serviço com mais qualidade e com menor preço. Claro, sempre melhorando, mas fazer isso. Agora, vamos ver o que aconteceu no Rio? Vamos ver o que aconteceu no Rio de Janeiro? Então, a gente viu, né, que a Europa, lá em 2000 na década passada, 2017, 2018, 2016, enfim, durante a década passada, reestatizou, enquanto o Rio estava querendo privatizar. O Rio vai lá e privatiza. Então, vamos lá, primeira notícia. Essa é de agora. Vocês podem ver a data aí, acho que é de dezembro do ano passado, se não me engano. Não estou conseguindo ler aqui, mas eu acho que é de dezembro do ano passado. É dezembro de 2022, Edu, é isso? Dezembro de 22. Empresa privada que comprou o SEDAI deixa complexo da Maré sem água há um mês. É isso aí, irmão. E sabe que a galera mais pobre fica sem água? E sabe o que ela faz? Ela paga uma multa. Porque ela põe no Excel e vale mais a pena pagar a multa, se pagar a multa, que ela vai para a justiça, tem um monte de advogado bom, empurra o negócio para frente, e não tem problema se a multa é mais barata do que levar a água, garantir ali o abastecimento com água de qualidade, ela paga a multa.
É a teoria lá dos donos das Americanas. É a teoria da planilha de Excel. É o que faz dar maior lucro. Isso é o que importa. Não importa o que esse maior lucro causa de efeito colateral. Não tem ética. Não tem limite moral. Não tem efeito colateral. É lucro e ponto. E quando eu digo isso aqui, eu digo sem querer assim exagerar, assustar. É lucro e ponto. Quantos lugares do mundo é lucro e ponto? E quando tem que matar gente, mata gente. Quando tem que assustar os outros para o cara sair daquele lugar, desocupar um terreno que precisa, assusta, entendeu? Mata um deles para os outros ficarem com medo. No mundo inteiro, entendeu? Não tem limite. Quando é lucro pelo lucro, não tem limite. Aí a gente vem agora para um quadrinho, que é um quadrinho que mostra como é que é o custo, né, da água no Rio de Janeiro e em outra cidade privatizada ali, que é Campo Grande, em São Paulo, né, que ainda não foi, que ainda é do Estado. Então, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e Maceió. Mostra as duas tarifas, a tarifa social, que é para as pessoas que são mais pobres, e a tarifa residencial. Lê para mim, por favor, quanto é que custa, William, porque daqui é difícil que fica pixelado. Lê para o pessoal, só para o pessoal ver os lugares que privatizaram. Quanto é que custa, né, hoje em dia a água e quanto é que custa em São Paulo. E aí, só tenta juntar as pecinhas. Junta o que aconteceu com a Europa e o que eles tiveram que fazer lá de novo porque piorou o serviço e aumentou o preço. Aí vê o que está acontecendo hoje com os lugares que eles reestatizaram na Europa. Vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá atrás. Vê o que São Paulo está fazendo agora, que é igual, os mesmos passos. Não tem como dar diferente. O Einstein falava que a definição de insanidade, a definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Você faz a mesma coisa, tem o mesmo resultado. Não tem mistério. Lê para a gente, William, por favor, os preços. Ô, Edu, a diferença de valor aqui, ó. Aqui fala da tarifa da Sabesp e de outras cidades. A tarifa social da Sabesp, R$ 20,42. No Rio de Janeiro, empresa privada, R$ 45,30. Campo Grande, empresa privada, R$ 56,55. Maceió, também empresa privada, R$ 53,62. A tarifa residencial é pior ainda. Aqui em São Paulo, a Sabesp cobra R$ 65,44. No Rio de Janeiro, R$ 111,92. Campo Grande, R$ 125,88. E em Maceió, R$ 125,44. Quase o dobro do que se paga a tarifa residencial de São Paulo. Vai melhorar para quem, Edu? É isso aí. E aí eu tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo e falando o seguinte: mas o meu serviço de água é muito ruim. E muitas vezes é mesmo, sabe? É mesmo. Agora, o errado é acreditar que com esses caras vai melhorar. A gente tem que exigir que o serviço público seja de qualidade, mas que seja público, porque a água é um bem de todos. Que seja público, porque ninguém pode ficar sem energia em casa. Que seja público, porque todo mundo tem que ter direito a se locomover de um lugar para o outro, até para poder ter chance, né, de prosperar na vida, até para poder ter chance de ter algum tipo de trabalho. Então, aqui toda a minha torcida, né, para que a gente consiga ter uma força popular grande o suficiente para poder impedir essa privatização da Sabesp e que a gente tenha também a habilidade de esclarecer as pessoas que legitimamente se posicionam ali querendo, né, que a Sabesp seja privatizada porque acreditam que todas as coisas que as incomodam em relação ao serviço que elas têm hoje vão melhorar com a privatização. Então, a gente tem o dever de esclarecer que no resto do mundo inteiro isso já foi tentado, né? E a única pessoa que saiu ganhando foram os donos dessas empresas, que devolveram para o Estado empresas quebradas. E depois deu uma segunda conta para todo mundo pagar.